Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. E eu tenho a alegria de receber o professor Wellington Werneck, que é uma referência quando nós tratamos da execução penal. Então, hoje a nossa pauta é execução penal e a dignidade da pessoa humana. Nós temos uma pauta muito calorosa. Seja muito bem-vindo, meu amigo e irmão. É um presente reencontrá-lo. Professora Rose, boa tarde. Assim, é uma honra e um prazer todo meu. Você sabe da admiração, né, que eu tenho pela sua pessoa, do amor que eu tenho pela sua pessoa, de tudo, né, de bom que nós tivemos. É muito bom. Então, assim, a gente vai fazer um bate-papo sobre execução penal e o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu até estava pensando, eu falei, gente, existe uma frase do dramaturgo alemão do Bertolt Brecht, que ele perguntava, já naquela época lá, que ele nasceu em 1898 e veio falecer em 1956, então nesse período, ele já falava o seguinte: que tempos são esses que temos que defender o óbvio? E isso se aplica, inclusive, aos dias atuais, né? A gente falar de dignidade da pessoa humana parece tão óbvio, né? Mas, infelizmente, é o que a gente tem que defender hoje, é o óbvio, né? Porque, professora, a gente às vezes esquece, né, lidando no dia a dia, mesmo com pessoas ligadas ao mundo jurídico, que nós temos uma Constituição, né, que é a nossa lei maior. Eu bem me lembro, a senhora também teve contato com o professor Nazareno, né, grande professor Nazareno de filosofia, e ele disse uma vez, Wellington, na minha casa eu tenho 2 livros, a Bíblia e a Constituição, e eu não coloco nada em cima dos 2 livros, porque em respeito ao que representa, né, esses 2 livros, né, a Bíblia para o que representa para os cristãos e para quem trata do direito, mesmo para qualquer cidadão, porque essa Constituição não só se aplica a quem trabalha com o direito, se aplica a todas as pessoas, né? E a partir da Constituição de 1988, nós temos lá no seu artigo 1º os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Ou seja, eu tenho lá o que seria fundamento, né? Fundamento, da origem da palavra do latim, deriva de fundus, ou seja, que dá base, que dá sustentação. E entre esses fundamentos, nós temos a dignidade da pessoa humana. Eu costumo dizer, professora, que aos meus alunos lá da faculdade, eu pergunto para eles assim: vocês estão lendo aí dignidade da pessoa que não é condenada, a dignidade da pessoa que não deve, a dignidade da pessoa que não tem um teto, ou dignidade da pessoa humana? É óbvio que, pela resposta deles, eles dizem, ó, dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa que é condenada, ela não deixa de perder a sua dignidade, né? Ela não deixa de ser uma pessoa humana, ela não deixa, então, de perder a sua dignidade. E não é defender, fala assim, mas você está defendendo, né? Algumas pessoas leigas dizem o seguinte: mas vai estar defendendo o privilégio de preso. Eu digo, não. Preso não tem privilégio. Preso tem direitos, assim como qualquer outra pessoa tem direitos. É preciso entender que a Constituição resguarda a dignidade da pessoa humana. E isso deve ser aplicado, obviamente, na execução penal, né? Ou seja, aquele condenado, ele tem, então, os seus direitos. E cabe ao Estado, como é do Estado, o direito de punir, né, somente o Estado, um Estado democrático de direito, né, em algumas situações, o Estado abre mão do direito de ação, mas em um momento ele abre direito de punir.
Quem tem o direito de punir? É outra coisa que parece óbvio, mas que as pessoas às vezes esquecem. Quem tem o direito de punir é o Estado, mas ele deve punir de acordo com o que está estabelecido em lei. E essa lei, ela deve obedecer o fundamento primordial, que é a nossa Constituição Federal. Não é isso mesmo, professora? Exatamente. E se nós não tivermos essa consciência que você comentou, a pena, a condenação, ela ultrapassa a figura que realmente foi proposta da sanção e ela gera muita repercussão também em relação aos familiares. E eu considero importante esse trabalho tão sofisticado e refinado que você faz de conduzir os seus alunos, assim como eu fazia também com os meus na área empresarial, de ir no chão de fábrica, mas de visitar os presídios e verificar o que dá diferença entre aquele que está cumprindo e a gente é uma linha muito tênue. Isso pode acontecer com qualquer familiar, uma pessoa mais próxima. Então, esse pré-conceito em relação àquele que está cumprindo pena, eu acredito que está muito na contramão do exercício da nossa profissão e precisa de ter muita habilidade técnica que você tem, você conhece muito dessa ferramenta e da própria lei de execução penal, que foi uma conquista, igual dos direitos e deveres que tem lá em relação aos presos, mas de ter essa sensibilidade em despertar os seus alunos. Eu concordo plenamente. E ali no exercício da sua profissão, conta para a gente um pouco quais são as barreiras ou a fragilidade que você tem que percorrer como advogado quando você tem um dos seus assistidos ali nessa fase de cumprimento de pena. O que que você sente falta? Às vezes até o parlatório eu sinto falta. Eu já visitei muitos presídios a nível Brasil e assim, não são todos que estão preparados para receber os advogados. Você sente isso também? Sim, com certeza. Assim, eu fico imaginando, se nós que somos operadores de direito, que somos advogados, temos dificuldade, né, de conversar com os nossos clientes, imagina as pessoas que são familiares e que são pessoas que têm, né, um ambiente de convívio que gostaria de uma visita, gostaria de uma assistência, porque isso também é direito do preso, né, ser assistido pela família, né? Só que hoje, com a questão de superlotação, né, dos presídios, às vezes o Estado precisa transferir esse preso, né, de um presídio para outro e acaba que fica longe da família. E principalmente quando há essa pessoa que está cumprindo a pena, né, que a gente chama de, aqui no escritório a gente fala de reeducando, né, embora a lei trate de condenado, mas, né, porque, na verdade, ele está ali para tentar se ressocializar, reeducar, porque um dos caráteres da pena é a ressocialização, não é só a retribuição. Né? Se não fosse assim, nós teríamos, na própria Constituição, uma pena de prisão perpétua. Não. Nossa, é verdade a pena de prisão perpétua. Ou seja, aquela pessoa que está lá, ele vai sair um dia. Né? Então, como que a sociedade quer que aquela pessoa saia? Bom, é preciso ter em mente que a gente precisa dar pelo menos oportunidade de escolha, para que ele escolha como é que ele vai sair. Hoje, o nosso sistema ele não permite muita escolha. Por quê? Porque é um sistema que maltrata, é um sistema que prejudica essa ressocialização. Nós temos, obviamente, presídios modelos, mas nós não podemos tratar a exceção como regra. Né? Tanto que na DPF 347 o STF já entendeu do estado inconstitucional das coisas, do sistema carcerário brasileiro. Né? Então, assim, eu vejo uma grande dificuldade na questão de convívio com os parentes, principalmente quando o preso é de outro estado. Sabe, assim, se ele é difícil você conseguir uma transferência. Do regime fechado, praticamente é quase impossível de conseguir uma transferência de um estado para outro, ainda que a família mora em outro estado, ele vai cumprir pena longe. Né? Então, nós temos uma questão
desse convívio, que eu vejo como uma questão fundamental, a questão da superlotação. Eu até brinquei outro dia, professora, eu fui visitar um presídio e eles falaram assim, agora nós aumentamos a capacidade. Eu falei, mas construiu mais alojamentos? Não. Onde dormia 2, dorme 4. Né? O Estado dobrou a capacidade do presídio, mas dobrou como? Onde eram 2, passou a ser 4. Onde era 4, passou a ser 8. Né? Então, assim, e uma outra questão, professora, você também acho que convive muito no meio político, nós temos esse problema de superlotação, mas todos os prefeitos que eu conversei, que eu tenho convívio, ninguém quer que constrói presídio no seu município. Né? Assim, raramente eu vejo alguém defendendo uma maneira de vamos construir um presídio aqui no meu município. Né? Bom, quer que resolva o problema, mas não quer que constrói presídio na cidade dele, porque a gente sabe que isso gera uma série de responsabilidades, né? E isso atrai também uma população que normalmente é de baixa renda, né? E por que é de baixa renda, professor? Outro dia o aluno falou assim, mas não é que a pessoa de baixa renda ela tem uma ligação com... Muito pelo contrário. É que a maioria da nossa população é de baixa renda. Não tem como não ser de baixa renda. Porque a maioria, 80%, eu diria que tem um período de classe média, mas 80% da nossa população é de baixa renda. Então, um número maior de pessoas presas, obviamente, é de baixa renda. Né? Não tem ligação nenhuma com a questão de renda, com a questão da criminalidade. É simplesmente uma questão de proporcional em relação à população. Então, assim, é preciso entender que nós temos um problema muito grave e que está virando um pavio de pólvora. Né? Se a gente não trabalhar, se o legislador não trabalhar nisso, se a nossa administração pública e o judiciário não trabalhar, daqui a uns tempos nós vamos ter um problema insustentável. Eu coloquei na sua reflexão, olha, essa assistência familiar, que às vezes nós temos uma série de barreiras, tem a logística, tem o investimento que tem que fazer também para deslocar de um estado para o outro. Então, é muito comum, ao entorno dos presídios, construir uma comunidade, quando a gente menos assusta, virou uma cidade. Ribeirão das Neves, por exemplo, é um caso como esse. E tantos outros bairros se reergueram porque esses familiares, a forma que eles encontraram de gerar um pouco de assistência para aqueles que estão cumprindo pena foi justamente essa. Eu coloquei para a gente discutir, ouvindo a sua exposição de motivos, para a gente falar também um pouco da importância daquele kit básico, falando da dignidade da pessoa humana, que quem está cumprindo pena precisa ter e às vezes não tem familiar para levar. Então, já que ele está sob a tutela do Estado, como que isso acontece? Como que você vê isso na prática? Que eu vejo esse ponto ainda um pouco sensível. E quando nós tivemos uma repercussão muito grande no nosso país, que um, um, um político que estava cumprindo pena e ele recebeu uma oportunidade de participar ali de um funeral de um ente familiar, isso gerou uma repercussão como se fosse um benefício. Então, tem um desconhecimento muito grande da própria lei de execuções penais, que é uma lei que ela não é de difícil leitura, ela não tem muito termo técnico, né? Mas ali a gente tem umas diretrizes que precisam ser cumpridas e ainda nós estamos distante desse cenário. A superlotação que você falou é uma delas. Então, as celas, elas têm uma medida, têm uma capacidade de pessoas que devem ficar naquele espaço, e isso raramente acontece. Nós temos um presídio até aqui em Minas Gerais, que é o presídio que foi construído por iniciativa público-privada, GPA, que ela cumpre na integralidade em relação à lei de execuções penais. Mas é um case considerado um case de sucesso nesse indicador, e seria interessante como um observatório para as pessoas verem o tanto que está distante ainda da própria realidade. E aí da assistência. Quero ouvir também muito de você
O que que você vê da assistência jurídica, da assistência médica, odontológica, psicológica, não é? Que os presídios também, eles se mostram muito carentes, assim, muito carentes. Isso faz sentido para você no exercício da profissão? Sim, professora, olha só. Recentemente eu visitei, né, junto com os meus alunos, o presídio aqui na nossa região, e a diretora foi até nossa aluna lá na faculdade, né, a doutora Doroteia. Ela disse o seguinte: falou, seu Wellington, a gente precisava fazer um convênio, porque, infelizmente, nós temos aqui muitos presos que já teriam possibilidade de progressão de regime, que já teriam possibilidade de benefícios que não são concedidos por falta de assistência judiciária. Então, assim, nós temos um excesso de lotação do presídio, mas nós temos uma série de pessoas que já poderiam estar com o benefício de uma progressão de regime, mas que estão cumprindo pena no regime diverso daquele que deveria, justamente por uma ausência, né, de uma assistência judicial do Estado. Eu costumo brincar, professor, que a execução penal ela não dá tão holofote quanto o tribunal do júri, por exemplo. No tribunal do júri vai todo mundo, né? Sai na mídia, ou dependendo do julgamento que se tem, quando é um julgamento que a sociedade interessa mais, né? Mas da execução penal, dificilmente você vê falar da execução penal na mídia, no jornal, a não ser quando uma pessoa importante ela progride de regime, aí eles vão lá e falam, opa, peraí, tem uma execução penal aqui, fulano de tal está com regime aberto, está com regime semiaberto, mas como é que pode um negócio desse? Né? Pode porque a lei permite. Né? A pessoa não pode ser punida porque ela é famosa, porque ela é famosa. Né? Se é um direito legal, né, tem que ser concedido. Não é um benefício. Né? Essa questão que a senhora falou aí da assistência, de assistência médica, eu tenho preso que tem dificuldade de visão, com dificuldade, a gente não consegue. Por quê? Olha só, para a senhora ter uma ideia, professora. Chamando de senhora, mas é porque... só para você ter uma ideia, nenhuma ótica na cidade perto aqui que estava querendo receber o meu cliente. A diretora do presídio falou, tu pode marcar na ótica que a gente vai levá-lo para poder fazer o exame de vista, que a situação dele é grave. Claro, acredito que as óticas não estavam querendo receber, porque ia chegar lá algemado, ia chegar lá todo um constrangimento, né, da sociedade em relação ao tratamento com esse recluso. Então, assim, bem... Que triste, né? São pessoas que... São exemplos reais que ferem justamente o princípio da dignidade da pessoa humana que nós estamos tratando, né? Sim. É, 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 quem lida no dia a dia, né, com o direito penal sofre com essas questões. Até quem é advogado fala, você está defendendo bandido. Não, eu não estou defendendo bandido, estou defendendo um cliente que a própria Constituição estabelece que a advocacia é essencial à justiça. Sem advogado, ninguém pode ser sequer condenado, não pode ser sequer processado, quanto mais condenado. Né? Então, assim, e essa questão da execução penal, né, nós estamos longe, porque, embora a Constituição trate aquilo que deve ser, né, não aquilo que é, mas nós estamos longe desse dever ser, nós estamos longe de concretizar. Né? No site do Observatório Nacional, professora, tem um dado lá interessante, que o Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. Nós estamos aproximando de quase, já ultrapassamos a 850 mil pessoas presas. E ainda consta lá um déficit de vaga de mais de 200 mil vagas nesse sistema prisional. Né? Só no ano, professora, de 2023,
foram registradas mais de 3.091 mortes dentro do sistema prisional. O número de homicídios, né, no sistema prisional é muito grande. E também o número de suicídios dentro do sistema prisional é muito grande. A senhora imagina se está ruim, né, vamos dizer assim, para quem não tem a sua liberdade cerceada. A gente já vive um momento conturbado de questões de saúde mental. Né? Imagina para quem tem a sua liberdade. Não, tudo bem, ele foi condenado, ele precisa cumprir a pena, óbvio. Mas ele precisa cumprir a pena dentro dos preceitos estabelecidos naquilo que a gente falou que é óbvio da Constituição. E é preciso, sim, olhar essa saúde também mental do reeducando, porque hoje é um outro problema que aflige todo mundo, né? Sim. Eu não sei se aqui eu tive uma visita com o Dr. João Batista, não sei se você conheceu, ele foi meu aluno também numa outra instituição, ele é diretor de presídio. E ele falando comigo, Wellington, eu acabei com os celulares no presídio. Aí, mas você sabe qual foi a técnica que ele usou para acabar com o celular no presídio? Ele tirou todo e qualquer ponto de energia dentro das celas. Entendi. Não tem tomada, o sistema de iluminação vem fora da cela, eles não têm comunicação nenhuma com rádio, televisão, nada dentro de cela, nada. Não tem ponto de energia dentro das celas. Para que, se não tem energia, não tem como carregar, né, a bateria do celular, e aí não compensa. O celular praticamente, falando que ele acabou com o celular. Mas isso, por outro lado, retira também do preso, né, uma área de convívio externo. Praticamente não tem notícia do mundo externo, a não ser o carta quando recebe uma visita, né? São remédios que são necessários para poder combater essa questão. Porque a gente está falando, obviamente, da dignidade da pessoa humana, da lei da execução penal, que traz direitos, mas é preciso lembrar também que, para que possa defender isso, ele tem os seus deveres, né? Tem os seus deveres. Todo mundo pensa que o preso só tem direito. Não, o preso tem os seus deveres também. Só que há muita desinformação com relação a esses direitos, né? Professora, a gente vê aí, a gente vê muito aí desinformação com relação, por exemplo, ao auxílio reclusão. Ah, fulano está recebendo 8 mil de auxílio reclusão. Ah, fulano está recebendo... Não é assim. A gente sabe que o auxílio reclusão é uma qualidade para quem está segurado. A pessoa precisa estar segurado. Se ele não tivesse sendo segurado no INSS, ele não vai receber. A família não vai receber o auxílio. E a família precisa receber, até por causa da dignidade de quem não tem culpa. Né? A esposa, o filho, não tem culpa. Né? Outro princípio, que a pena não passa da pessoa do condenado. Né? Antigamente, isso não ocorria, mas hoje é impossível fazer isso. O Estado precisa cuidar. O Estado é um Estado social que tem que cuidar. Todas as provocações que nós fizemos em relação a esse debate é um repensar, porque o trabalho é muito intenso, é grande. Todos Sim, nós podemos colaborar de alguma forma. E a gente fala do poder público, do próprio judiciário, que tem também impulsionado algumas iniciativas. O CNJ, ele tem um programa bem específico nessa área. O Ministério da Justiça também, ele tem um eixo com esse formato. A Defensoria Pública da União, o Ministério Público. Então, são todos esses atores. E a advocacia também, ela entra em cena. Então, para as considerações finais para despertar os estudos dos nossos pupilos, dos meus pupilos, que estão te conhecendo, e que eu vou pedir para te seguir nas redes sociais. O professor Hélio é um talento, um diplomático, um fino trato, eu só tenho elogios a falar. Como que a gente pode despertar os nossos pupilos nessa área tão espinhosa, tão desafiadora, mas ao mesmo tempo traz uma gratificação que a gente sai uma versão melhor. Toda vez que a gente vai em presídio, a gente sai uma versão melhor, né? verdade. Professora, eu acho que a gente deve, para quem o direito
o direito, você apaixona pelo direito, né? Então, o direito precisa ser apaixonante. Você precisa apaixonar por aquilo que você faz, porque você fazendo com paixão, você vai fazer com muito mais satisfação, com muito mais felicidade, com muito mais prazer. E a gente precisa de pessoas com sensibilidade, de pessoas com empatia, para olhar o próximo, para olhar aquela pessoa que foi condenada, analisar todo um sistema que não tem permitido com que essa pessoa venha se ressocializar. Eu tenho encontrado muita dificuldade com alguns clientes meus que saem e dizem, fala, doutor, eu não consigo emprego em lugar nenhum, eu não consigo trabalho, eu estou tentando, mas eu não consigo. A hora que chega lá, que mesmo que eu não fale, parece que ele até brinca e fala assim, parece que tem uma lista negra que circula nos bastidores, porque eu não falei que eu tinha problema, que eu já tive problema na justiça. Mas mesmo assim, e não é problema assim, fala, nossa, cometeu, porque tem alguns crimes que a sociedade repudia como a violência, e a gente entende isso, é uma questão social mesmo, mas é crime, sim, que a gente, talvez, um crime que a pessoa cometeu num momento de desespero, num momento que estava... Eu não posso, não consigo voltar ao mercado de trabalho, eu não consigo emprego. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam, se coloquem no lugar dos outros. E para aqueles que estão nos ouvindo, professor, que se ainda forem estudantes, que militem um pouco na área do direito, façam um trabalho, às vezes até voluntário, na área do direito penal, principalmente na área da execução, para a gente tentar diminuir esse número de detentos, né, de reeducantes, que já têm condições de progredir. Isso faz muita diferença para a família, faz muita diferença para a sociedade, né? E para aqueles advogados, né, que estão em outras áreas, que se puderem também ajudar, né, nessa caminhada aí, é sempre bem-vindo. Tem lugar para todo mundo, né? Todo mundo que é bom tem lugar. A bondade tem lugar para todo mundo e a gente precisa de pessoas. O mundo está precisando melhorar, o mundo está nesse sentido, está precisando de pessoas boas, precisando de pessoas como você, professora Rose, que faz diferença na vida das pessoas. Nós Bom, fazemos, meu amigo e irmão. Muito obrigada, foi demais te encontrar. nem fala. Já Eu falei antes, renovo aqui, antes da gravação, eu falei que eu ia até chorar, mas aí ia rebocar a minha maquiagem. ambos, mas já reforço o convite para você voltar nas próximas edições do programa Business Talks. A hora que você precisar, você sabe que pode contar comigo para que precisar, né? Muito Sabe que obrigada. vou fazer Muito até um obrigada. coração. Vou quebrar o protocolo, vou Ah! fazer, tá?